Voltamos no SINC, esse evento onde a gente discute as inovações do mercado financeiro com essa lente, esse viés, né? Essa proximidade do cooperativismo de crédito no Brasil. A gente está super feliz de estar no nosso terceiro ano, a gente está super feliz para falar com tantas pessoas ao vivo e interagindo durante o processo, e super feliz por ter agora com a gente o Cláudio Figueiras, que eu já vou pedir para subir para o nosso palco, que é chefe do Departamento de Regulação, Supervisão e Controle de Operações de Crédito Rural e do Proagro do Banco Central. Cláudio, é sempre um prazer falar com você. Eu não vou nem fingir que a gente não fala bastante, porque a gente tem oportunidades de conversar, mas muito obrigado por estar se dando seu tempo, investindo seu tempo aqui nessa conversa. Obrigado, Rodrigo. É um prazer trazer inovações, falar do cooperativismo de crédito, né? Entendeu? Principalmente quando se trata dessa parte de inovação. Eu acho importante trazer algumas coisas novas, que é exatamente a ideia da minha apresentação hoje. A gente está na trilha Green, que a gente traz a ideia do agro, da sustentabilidade, e eu sei que você vai falar muito bem sobre o crédito rural sustentável, e assim que você terminar a sua apresentação, eu volto para a gente discutir e trazer as perguntas das pessoas que estão assistindo. À vontade. Tá, joia, Rodrigo. Muito obrigado. Eu vou subir minha apresentação. Aqui ela já está automática, né? Acho que todos podem ver. É muito importante tratar dessa situação do crédito rural em relação ao nosso Birô de Crédito Rural Sustentável. O Birô de Crédito Rural Sustentável é uma evolução tecnológica que o Banco Central começou a fazer há alguns anos atrás, quando teve o nosso sistema de registro das operações de crédito rural criado e transformado num sistema que não é só de registro, mas é um sistema que permite que nós façamos críticas, olhamos as operações, identificamos o que pode ser sustentável, o que não pode ser hoje, na parte de evolução tecnológica. Eu acho que aconteceu algum problema com a minha câmera e eu vou passar aqui a apresentação para a gente passar para o segundo slide, né? O Banco Central, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que ele não é um órgão ligado exatamente em toda a parte de sustentabilidade, mas ele tem como mandato a zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro. E nessa zelo pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, o que acontece? Nós passamos a incorporar em todos os nossos trabalhos, principalmente nos trabalhos de fiscalização e supervisão do crédito rural, essa ótica de verificar como que é a operação, qual é a característica dela, como ela está sendo construída. Isso é muito importante para nós do Banco Central, como tratamos desse assunto. Um dos primeiros temas que aconteceu foi que os bancos centrais do mundo passaram a olhar essa situação de finanças sustentáveis, de uma operação de crédito não só rural, mas de crédito como um todo mais sustentável. Aí eles criaram um network, uma NDFS, que é uma associação de bancos centrais, uma rede de bancos centrais, que está preocupada com o financiamento sustentável dos sistemas financeiros. Inicialmente, em 2017, eram somente 8 membros que estavam nessa associação. Aí, depois disso, em 22, nós já temos mais de 100 membros que representam 80% das emissões, que é o caso do Brasil, que hoje o Brasil é um dos membros do NGFS. Então, voltando um pouco, por que é importante olhar risco climático e ambiental dentro do sistema financeiro? Toda vez que se tem um choque, um impacto, eu vou dar um exemplo muito próximo de talvez boa parte que está assistindo a gente aqui. Ano passado, dezembro de 21, janeiro de 22, uma seca histórica. Os senhores têm ideia de quanto se perdeu na agricultura no sul do país com aquela seca do ano passado?
mais de 40 bilhões de reais. Metade disso tinha algum mitigador de risco, que é o Proagro ou um seguro rural, mas o estrago foi grande para quem tem o crédito, detém o crédito desses produtores. Então, dentro da política monetária, choques climáticos afetam os preços de produtos, sim, afetam safras, a produção de alimentos, energia, falta de água no Brasil é falta de energia, porque a matriz nossa elétrica tem muita dependência disso, ainda tem choques recorrentes em virtude de toda essa situação gerada pelo clima. Então, por isso que dentro da política monetária é muito importante que os riscos climáticos ambientais estejam atrelados à missão do Banco Central. A missão do Banco Central é estabilidade, mas a partir do momento que você vê risco climático ambiental crescendo, é muito importante que isso aí esteja vinculado. Aí, depois disso, nós voltamos para a parte de estabilidade financeira. É óbvio que se as instituições financeiras não controlarem de perto esse risco, não, mas todo o impacto desses eventos dentro das suas carteiras, elas podem ter problemas. Então, por isso que, recentemente, a autoridade monetária, no caso do Banco Central, junto ao CMN, na resolução, fez o seguinte: olha, todas as instituições têm que ter ideia sobre o risco social, ambiental e climático de suas carteiras. Então, são potenciais, afetam o sistema financeiro, afetam toda essa parte, em especial também o nosso crédito rural. Então, o que existe hoje? O Banco Central centralizou toda essa parte numa área única. Hoje, a nossa área regula o crédito, controla o sistema, monitora e supervisiona. E aí, só para vocês terem ideia de como funcionava e como estava estruturado essa parte do crédito rural. Lá em 1995 até 2013, o Banco Central simplesmente tinha um sistema, tecnologia bem simples, para registrar operações de crédito rural, fazia um pouco as validações, era o que nós chamávamos do SICOM. Então, era um sistema muito mais de registro do que qualquer outra coisa. Já a partir de 2013 até hoje, nós fizemos um sistema mais parrudo, um sistema mais complexo, onde, no início, ele também fazia validações. E validações em tempo real. O que significa? Hoje, uma operação de crédito rural, quando entra no sistema do Banco Central, ela sofre cerca de 1.300 verificações antes de passar pelo sistema. Então, as instituições financeiras, óbvio, elas são a primeira linha de defesa. Elas fazem toda a validação inicial e lançam a operação. Por que tem que lançar? Porque o registro no sistema é primordial para que a operação de crédito rural tenha curso normal, o Banco Central consiga verificar se as instituições estão aplicando e como elas estão aplicando. Então, normalmente, nenhuma instituição financeira concede o crédito rural antes de fazer o devido registro no sistema. Então, como é que as instituições fazem? Preparam o crédito e vão registrar. Hoje, como é que elas são validadas? Verifica-se tudo, coordenada geodésica, se ela está sobrepondo e tudo mais. Mas isso não foi algo que surgiu da noite para o dia, foram muitos anos. Primeiro item que foi mais impactante em termos de tecnologia foi a coordenada geodésica. Em 2013 ela era opcional, em 2015 ela tornou obrigatória para a cobertura do Proagro, a partir de 2016 gradualmente obrigatórias e 2020 totalmente obrigatórias. A partir do momento que nós conseguimos tornar obrigatória, qual foi uma das primeiras ações que o Banco Central fez? Sobreposição de áreas. Não tem como ter crédito rural no mesmo momento, no mesmo período, na mesma área, mais de um crédito. Eu lembro até hoje que a gente brincava, olha, tem gente que faz crédito no solo, subsolo e nuvem, porque nós chegamos a identificar 2 ou 3 operações no mesmo local, mesma área, só que em instituições diferentes. Então, hoje, a sobreposição ela não deixa acontecer. E o que nós começamos a evoluir para transformar?
o Sicor num birô de crédito rural e de crédito rural que identifica as características sustentáveis do crédito. As coordenadas geodésicas nos ajudam a fazer o quê? A dar a conformidade ambiental com a validação em tempo real e monitorar o crédito como um todo. Este é que é o birô. Então, o Sicor, hoje, ele tem, por ano, cerca de 1,9 milhões de operações. No último ano agrícola, foram 309 bilhões de crédito rural registrado no Sicor, certo? E esses 309 bilhões, provavelmente, no próximo ano agrícola, que nós estamos em curso, 22, 23, já vai ser bem maior. Ele já está, em média, quase 30% a mais do que ano passado, no mesmo período. O estoque hoje, 3,7 milhões de contratos ativos, com 459 bi de saldo. Isso é 10% de todo e qualquer crédito que se tem no país. Então, hoje, a cada 10 créditos no país, 10 operações de crédito, uma é de crédito rural. Então, o tamanho que é o crédito rural hoje. E o nosso sistema, o que nós temos? Temos como identificar programas governamentais de sustentabilidade. Que tipo de programa? Programa que é o carro-chefe da nossa agricultura, que é a agricultura de baixo carbono, que era o ABC, agora é o ABC+. A parte de integração lavoura, pecuária, floresta, que é algum sistema de produção, plantio direto. Nós temos também alguns programas da agricultura familiar, como o Pronar Floresta, agroecologia, bioeconomia, e as culturas perenes também. Só que, inicialmente, as validações do Sicor eram trabalho escravo, foi algo que começou bem lá atrás, sobreposição de coordenadas geodésicas e o número do Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. Hoje, o que é o nosso Birô de Crédito Rural Sustentável? Primeiro passo nosso, fizemos uma resolução lá em setembro de 21, falando que, olha, resolução BCB 140, que consolidou normas que já existiam. Então, o cadastro ambiental rural obrigatório está previsto em lei, se não tiver, a operação não entra. Nós verificamos online o real-time do Serviço Florestal Brasileiro, olhamos o trabalho escravo, aí queríamos implementar mais 4 verificações automáticas como segunda linha de defesa. Terra indígena, quilombola, unidade de conservação e bioma Amazônia. Dia 3 de novembro, começou a funcionar o impedimento automático de operações em terra indígenas e quilombolas. E agora já estamos trabalhando em unidade de conservação. Ou seja, dos 6 itens, 4 já estão plenamente operacionais dentro do nosso sistema. É interessante porque o Banco Central é a segunda linha de defesa. A norma saiu há muito tempo atrás, todas as instituições sabiam, mas, mesmo assim, algumas operações foram barradas desde de 3 de novembro para cá. Um número pequeno, mas foram barradas, ou seja, algumas instituições falharam na verificação inicial das terras indígenas e quilombolas. E, em breve, teremos as unidades de conservação, por último, a parte do bioma Amazônia. A nossa ação de supervisão se foca sempre em monitorar todo o crédito do país, ver os outliers e trabalhar para que créditos também não sejam concedidos em área embargada. É algo que é uma ação de supervisão constante que nós fazemos isso. Então, estamos discutindo uma norma que em breve vai sair, que trata de benefícios sociais, ambientais e climáticos em operações de crédito rural. Mas eu vou passar para o outro lado, que é o Open Finance, consultas e autorizações. Em outubro do ano passado, algumas instituições ficaram até surpresas quando nós mudamos a consulta delas para a parte de crédito rural. Antes, as instituições trabalhavam de que forma? O slide passou sozinho. Antes, as instituições trabalhavam de que forma? As instituições faziam o seguinte: elas tinham
elas tinham o direito de consultar, mediante autorização do produtor, operações nas outras instituições. Só que em outubro do ano passado, nós mudamos essa consulta e fizemos o quê? As instituições passaram a consultar diretamente a operação que o produtor tinha em qualquer outra instituição, além das dela. Ou seja, a taxa de juros, a produção, a área, a localização geográfica, tudo. E, a partir de maio desse ano, mais especificamente, final de maio, junho, a consulta por terceiros passou a ser feita diretamente no cadastro ambiental, na consulta de operações dos produtores. Então, ou seja, qualquer um que não seja uma instituição financeira passou a consultar as operações de crédito rural que o produtor autorizou. Como é que ele faz para consultar isso aí? Logo depois, no segundo slide depois desse, fizemos 2 vídeos elucidativos de como essa consulta é permitida. É muito importante vocês saberem que esse cadastro que nós fizemos permite que não só o produtor veja suas operações, como permita que qualquer outro que não seja a instituição financeira consulte as suas operações. Mas algo muito importante, essa consulta, inicialmente, ela pode sim, o produtor pode permitir que seja feita uma parcial ou integral, além de tempo. Se o produtor não definir nenhum tempo, em 180 dias, essa consulta cai. Essa consulta, automaticamente, ela cai por questão de segurança, porque são informações, parte delas protegidas pelo sigilo bancário, não podem ficar liberadas à vontade fora do sistema financeiro, porque as instituições financeiras elas já têm a forma de tratar isso aí. Como que isso aí foi possível, esse tipo todo de evolução tecnológica que o Banco Central faz? Então, hoje, online, real-time, mais de 1.300 verificações, e muitas delas com consultas em vários órgãos. Primeiro, nós tínhamos inicialmente uma consulta com o Serviço Florestal Brasileiro, o CAR. Depois disso, nós passamos a fazer consulta com FUNAI, Terras Indígenas, INCRA, Reforma Agrária e Quilombola, Imagem de Satélite, Alta Resolução, Ministério da Justiça, Unidade de Conservação Embargo, IBAMA e ICMBio, e a Agência Nacional de Águas para verificar a outorga de água. E, em breve, nós também, com a parte da reserva legal, estamos conversando com o Serviço Florestal Brasileiro para que possamos também ajudá-los e ajudar alguma coisa relacionada com reserva legal e APP a ser implementado ainda no nosso Bureau de Crédito Rural Sustentável. Não sei se eu consigo passar, mas no próximo slide eu tenho um link de um vídeo que foi para a página do Banco Central e que ele explica o funcionamento do sistema de operação e cadastro do produtor rural, que é o CACR, entendeu? Consulta e autorização de acesso às operações de crédito rural, que é o CACR. Eu não sei se eu consigo, na apresentação, passar esses links, mas os slides estão aqui, os links são possíveis e podem ser disponibilizados para todos sobre essa parte de crédito rural sustentável. Eu acho muito interessante que nós possamos ter uma evolução tecnológica tão grande em tão pouco tempo, a ponto de termos as operações de crédito rural online, real-time. Se o Bureau não estiver funcionando, que é o Sicor, nós não temos crédito rural. Vou dar um exemplo prático. Ontem de manhã, ficou fora do ar por um tempo, que deu uma instabilidade. Quase 30 mil operações entraram de tarde justamente por causa disso, porque o sistema ele registra todo e qualquer tipo de operação de crédito rural no nosso país. Então, os 2 links estão disponíveis para que todos possam assistir esse vídeo, que eu acho importante, que é uma explicação, uma forma como o Banco Central explica para todos. Se o pessoal puder passar esses vídeos, eu acharia muito interessante, antes de eu tirar as dúvidas e responder as perguntas de quem está aqui
nos assistindo. Muito obrigado. Eu acho que eu vou conseguir passar. Obrigado, Então, vamos Rodrigo. lá. Eu desliguei meu vídeo, cara, porque estava tremendo aqui, eu não sei que efeito que era, mas Eu aí vi, sim. eu não Então, sei o deixa que eu tentar foi. aqui. O primeiro que é o BC Te Explica 51, vamos lá. 51 e Você sabe como 52. acessar todas as operações de crédito no seu nome? Sabe como consultar isso e, de quebra, provar que você é um bom pagador? Não? Então calma que o BC te explica. Olá, eu sou a Gisele do Banco Central e nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona o sistema de consulta e autorização de acesso a operações de crédito rural, o CACR. É um sistema do BC que busca aumentar a oferta de financiamento para o setor agropecuário por meio do mercado de capitais ou sistema financeiro. O CACR te mostra em detalhes todos os dados das operações de crédito rural registrados no seu CPF ou no CNPJ da sua empresa. O CACR reúne num só lugar os dados disponíveis no Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro, o Sicor. Mas e se você não vai pegar um empréstimo em dinheiro, mas em insumos, diretamente de um fornecedor ou uma revendedora, por exemplo? Se o fornecedor estiver cadastrado no CACR e você autorizar o acesso aos seus dados, ele vai poder checar as suas operações de crédito e assim saber que você é um bom pagador. Essa é uma das grandes vantagens de deixar as suas operações disponíveis para consulta no CACR. Da próxima vez que você precisar de um financiamento, vai ser mais fácil provar que você é um bom pagador e, quem sabe, conseguir um crédito mais barato. Importante, esses dados não podem ser visualizados por ninguém sem a sua autorização. Agora, quando você autorizar uma instituição financeira a acessar os seus dados, a liberação para ela é instantânea. No detalhamento do CACR, por exemplo, é possível visualizar as coordenadas geodésicas do empreendimento envolvido na operação, os tipos de tecnologia que serão empregados, a área explorada do empreendimento, a quantidade de cabeças de gado e até mesmo a receita esperada do empreendimento. O BC criou essa ferramenta específica para a consulta de operações de crédito rural, porque o setor rural, além de representar mais de 10% do sistema financeiro nacional, também possui muitas particularidades. Corre lá no site do BC e acesse o sistema CACR, ou então confere o link aqui na descrição do vídeo. E no próximo vídeo aqui dessa série, a gente vai te mostrar como se cadastrar e consultar o CACR. Então é isso. Curta o vídeo e compartilhe com os produtores rurais que você conhece. É uma ferramenta muito útil para eles. Até a próxima! Se conseguir o segundo, vai ser ótimo. Eu vou conseguir o segundo agora, ele já está aqui E aí, encaminhado. com isso, a gente entra nas dúvidas, porque eu tentei não falar tudo que a Gisele falou ali, eu só dei um flash das situações e deixei o link do vídeo, porque eu acho muito importante as pessoas entenderem o sistema. Não, eu acho também, e eu adoro a Gisele, e ela é super rápida. Eu cheguei a checar se ela estava no 1.5, no 2. Ela fala bem e fala rápido. Vamos lá, vamos passar a segunda, eu vou dar play aqui. Produtor rural e viu nosso último vídeo sobre o CACR, um sistema do Banco Central que te mostra todas as operações de crédito rural registradas no seu nome. Já sabe como é que acessa o sistema? Não? Então, calma, o BC te explica. Oi, gente, eu sou o Gustavo, do Banco Central, e nesse vídeo eu vou te ensinar a acessar e utilizar o CACR, o Sistema de Consulta e Autorização de Acesso a Operações de Crédito Rural. Então, se você é produtor rural e ainda não conhece o CACR, fica ligado. Ele é um sistema do BC que te mostra em detalhes todas as operações de crédito rural registradas no seu CPF ou no CNPJ da sua empresa. E, de quebra, ainda te ajuda a provar que você é um bom pagador. Aliás, dá uma olhada no nosso último vídeo para você entender um pouquinho mais sobre o CACR, tá? Você pode pesquisar por CACR no site do Banco Central ou dar uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, deixa eu te explicar como é que usa. A primeira coisa que você tem que fazer é uma conta, um cadastro gov.br com nível prata ou ouro. O link para você fazer sua conta gov.br também está na descrição desse vídeo. Depois disso, você entra lá no site do Banco Central, que é www.bcb.gov.br, e pesquisa por CACR. Ou você pode também entrar direto no link que está aparecendo aqui agora na sua tela e que, adivinha, também está na descrição desse vídeo. Pronto, fez o login com a sua conta gov.br e acessou o CACR? Beleza, já está com acesso ao sistema. Para começar a usar, clica lá em Consulta Resumida ou Consulta Detalhada. A consulta resumida te mostra o nome do banco ou instituição financeira, a data de emissão e vencimento da operação, bem como o tipo de produto e os valores envolvidos. Já a consulta detalhada te mostra tudo que é informação disponível, até as coordenadas geodésicas da área rural onde você está.
O ao vivo é assim, ele deu uma travadinha. Deixa eu ver se eu volto com ele agora. Produzindo. Além disso, no CACR, você pode autorizar terceiros a visualizar as suas informações, as suas operações cadastradas. Isso é útil, por exemplo, na hora de contratar um novo empréstimo, se você precisar comprovar que é um bom pagador. Para isso, você seleciona a opção Autorizações e cadastra lá o CPF ou CNPJ de quem você quer que tenha acesso aos seus dados. Nessa hora, você também vai definir se esse CPF ou CNPJ vai ter acesso só à consulta resumida, se vai ter acesso à consulta detalhada e também o período de acesso com início e fim. Aí é só a pessoa que recebeu o acesso entrar no sistema e ir lá em operações autorizadas. Ela vai poder ver todos os dados que você liberou. Fácil demais, né? Então é isso. Deixa aí o like no vídeo e compartilhe com um produtor rural que você conheça. Com certeza, isso é bem importante para ele, tá? Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Isso é assim, se você fala, a gente fala de Open Finance, talvez alguns anos atrás seria inimaginável pensar que você tem o produtor olhando online real time o que o banco está lançando para ele, ele pode estar no celular dele, vai olhando o CACR, que vai ver a operação entrando, e, ao mesmo tempo, ele permitindo não só outros bancos, como qualquer um que estiver cadastrado. Por que a gente usa o GovBR? Só para ter segurança de quem está acessando, porque ali tem informação protegida pelo sigilo bancário. Algumas operações de crédito rural têm subsídios governamentais, tudo bem, não tem proteção, mas para não ter esse problema, a gente sempre faz isso. E nós já começamos a ver o efeito disso. Por quê? Algumas taxas de crédito rural financiadas no Mercado Livre e até com os barters ou até diretamente com os fornecedores de insumos já começaram a cair. Começou agora e já começaram a cair. Por quê? Nós temos o Boletim da Europa, publica todo mês esse acompanhamento do crédito rural, e isso já surtiu efeitos. Para nós é muito importante e é gratificante ver algo com tanta tecnologia rodando. Porque antes a gente tinha uma SR, que era no birô de crédito, só tem se o cara adimplente, inadimplente, mais nada. Aqui não, é coordenada geodésica, produtividade, tudo que o produtor tem, e detalhe, de 2013 até hoje. Não é só de agora. Você tem 8 anos de histórico, 7 anos de histórico. É isso, gente. Obrigado. Eu acho que eu fiz dentro do tempo que o Rodrigo me deu, mas deu tempo. Fez com certeza, e é bom que sobra um tempinho para a gente bater um papo aqui. Primeiro, esse reforço, Cláudio, que você falou, assim, esse é um caminho, né, que se você olhar, a gente, é um caminho de 8 anos, 9 anos, né, dessa estrutura, e como isso gera uma transparência para o sistema, né? E graças a isso, uma segurança e uma garantia do que está acontecendo. Mas uma coisa me chamou a atenção, e eu vou começar por ela, e as pessoas aqui já estão elogiando, pediram o seu link, a gente mandou o link aqui no grupo, o Wesley e Josinete pediram, já mandando, já agradeceram. Você diz que, em algum momento, você diz, olha, essas informações estão disponíveis para instituições financeiras e para não instituição financeira, para pessoas físicas. E você estava falando do acesso via GovBR. O que você consegue enxergar, né, hoje, sendo uma não instituição financeira, só para falar um pouquinho dessa privacidade dos dados? O que eu, não instituição financeira, eu consigo lá olhar, por um lado, né, falando sobre segurança de dados, e por outro, o que eu consigo, né, se eu consigo enxergar bastante coisa do mercado, eu consigo também criar produtos novos, né, de crédito rural. Eu consigo, né, enxergando isso, eu tenho mais players, eu tenho mais pessoas, mais agentes, mais inovadores que podem criar produtos. Rodrigo, só para vocês terem ideia, esses produtos que são criados, depois, em 2020, nós melhoramos a legislação que trata da cédula do produtor rural, de tornar mais fluido e mais fácil o produtor rural buscar crédito fora do sistema financeiro. Então, hoje em dia, você consegue emitir uma CPR no celular, sem problema. E na hora que essa pessoa que está trabalhando na emissão dessa cédula, se ele não é uma instituição financeira, ele fica limitado. Ele vai olhar o CPF, CNPJ no Serasa e tudo mais, mas ele não vai conseguir olhar a informação que a instituição financeira tem. O que nós estamos fazendo com o crédito rural? Estamos pegando a informação que antes só a instituição financeira tinha e levando para fora do sistema financeiro. Então, nós estamos reduzindo drasticamente a simetria de informações para o crédito rural.
Então, antes, uma instituição financeira que não fosse a sua, ela tinha um acesso limitado. Hoje, se um produtor entrar na instituição concorrente do outro lado da rua, ela, na mesma hora, vai olhar tudo que ele tem em todas as instituições, inclusive naquela que ele saiu, mesmo que ele não tenha sequer uma operação de crédito naquela instituição. Porque ele autorizou, vai abrir tudo. Porque na operação de crédito comum, ele só abre o nível de endividamento do sistema financeiro, não abre os detalhes nas outras instituições. O nosso sistema, ele replica a carteira de todas as instituições financeiras do país. Então, na hora que um produtor entra numa instituição financeira que ele nunca operou, ele vai conseguir abrir operação por operação das outras na hora. E na hora que ele fornece para o mercado, ele se abre no mercado. Isso é o que a gente chama da verdadeira redução drástica da assimetria de informações. Todos terão as mesmas informações para o crédito rural. E a gente está falando de um volume gigantesco, né? O Brasil está falando... Vai lá, eu vou tentar fazer... 10% do sistema financeiro, 10% do crédito das do operações país está aí dentro. A gente está falando de, se eu não me engano, de 400 bilhões, né, de investimento necessário para rodar o agro brasileiro. E esse número eu estou fazendo muito bem, grosso modo, né? E agora isso fica mais transparente com, né, a soma de Open Finance com crédito rural. Isso tem um impacto, eu imagino, gigante nas cooperativas de crédito. Aí eu já vou fazer minha pergunta. Então, a gente sabe que o cooperativismo de crédito brasileiro, ele está muito próximo ao agro, né? Ele está muito próximo ao agronegócio do Brasil. Como é que você vê essa proximidade das cooperativas de crédito em relação a essa oportunidade que se abre agora? E vou dar um passo adicional. As cooperativas têm essa visão de impacto na sociedade de uma forma diferenciada. Então, como é que a gente consegue que esses dados possam ser usados cada vez mais para créditos verdes? Você falou de CPR, a gente hoje está tendo desenhado uma CPR verde. Então, as duas coisas, a oportunidade e a proximidade de crédito rural verde. Eu diria que o Banco Central faz o primeiro passo que qualquer certificador teria que fazer para eu ter um crédito rural sustentável. Por quê? O sistema ele vê a legalidade. Você viu que eu falei das travas que nós temos. Então, o que o Banco Central pressupõe? O que está no SICOR, a princípio, está compliant com a lei. Então, o que está ali dentro está compliant com a lei. Então, se alguém que emitiu uma CPR verde com base na informação ali, no mínimo compliant com a lei está. E, além da compliance com a lei, por que eu falei da simetria de informações? Ele vai conseguir saber qual é a tecnologia, qual é o tipo de operação que é feita. Vamos supor, um programa ABC. Um programa ABC é um programa que é reconhecidamente sustentável, que é baixa emissão de carbono, fora do Brasil. Eu tenho investidor estrangeiro que quer investir em alguém que tem crédito no ABC, quer captar uma CPR verde no exterior. Não tem problema nenhum. A pessoa que vai lá de fora olhar já vai saber que ele está no ABC, ele já vai começar num nível de certificação muito mais fácil. O Banco Central não quer ser o emissor da certificação, mas ele quer dar todos os parâmetros para alguém que for certificar já ter um meio caminho andado, algumas coisas já andadas nessa direção. Porque ele já vai saber que a operação está compliant com a lei e está dentro do ABC. Ele só tem que checar alguns detalhes para poder fazer emissão de uma CPR sustentável. E eu acho que isso é muito importante para o momento que nós estamos vivendo no país. É uma redução de assimetria, é uma evolução tecnológica, e você não tem ideia quanto que foi o trabalho de segurança de TI para isso aí sair, tá? A gente acha que vai sair alguém vai acessar a base do Banco Central. Cara, essa base é a réplica da carteira das instituições financeiras inteiras. Eu diria que para as cooperativas é um grande avanço, mas elas têm que também correr, porque ela vai ter muitos concorrentes fora do sistema financeiro indo atrás dos clientes dela. Hoje em dia, eu já fui no evento recente de cooperativas que eu falei, lá para o pessoal da OCB. As cooperativas de produção agropecuária financiam 90% do que ela tem de crédito rural fora do sistema cooperativo. Porque, às vezes, uma cooperativa não tem capacidade de financiá-la. Recentemente, o Banco Central alterou a legislação para que as cooperativas façam aquele crédito com consorciado, para ele poder fazer vários cooperativos financiando um só. O momento é agora, porque essas pessoas, provavelmente, alguém desse tamanho,
vai se financiar fora, porque as pessoas de fora, olhando o site do banco, vão ter segurança para financiá-lo. Então, eu diria que as cooperativas hoje têm muita oportunidade de crescer demais no agro e a elas se consolidarem de vez como o agro, porque as cooperativas, a maioria veio do agro e a maioria continua financiando o agro, mas não na intensidade que talvez pudesse fazer nesse momento. É isso. E isso vai de encontro a um dos princípios, né, do cooperativismo, que é a intercooperação. Essa proximidade das cooperativas de crédito, que movimentam esse valor astrondoso, né, de investimento, financiamento, seguro, né, estarem próximos ao cooperativismo de crédito, né, reforça esse princípio de intercooperação. Mas eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com o Mazilo um tempo atrás, que agora está lá no Ministério da Economia. Existe uma parte significativa desse investimento, desse crédito rural, sendo feito também fora dos bancos, né? Sendo feito direto nas fornecedoras de insumo, por exemplo. Você acha que você tem impacto, né, quando a gente vai para o Open Finance, você tem o impacto de trazer isso para dentro do sistema, enxergar o que está acontecendo e gerar na ponta para o cooperado taxas ainda melhores ou mais competitivas, uma precificação mais correta, Cláudio? Só tem, quando nós fizemos o ajuste da legislação lá em 2020, que nós participamos do grupo, foi justamente para obrigar a CPR a ser registrado. Não sei se vocês estão olhando, o volume de CPR hoje em dia não cresceu muito por dois motivos. Ela realmente cresceu para valer, em estrito senso, mas ela também passou a ser registrada. E com esse Open Finance, nós estamos trazendo as duas coisas. As pessoas tendo a informação adequada e essas operações feitas fora registrado. Só para você ter ideia, a gente não precisa ser muito conhecedor de agricultura para pensar. A safra do Brasil, para poder ser produzido, o que nós temos hoje de safra anual, dessas 300 milhões de toneladas que estão chegando, precisa de muito mais do que os 460 bilhões que estão no sistema. Precisa de uma vez, assim, precisa talvez de uns 700 bilhões, 700. Vamos supor um número redondo. A gente tem 500 com 800. Esses 300, eles certamente vão não só estar abertos aqui, como vão melhorar muito a taxa. Olha um fornecedor de insumos, se ele conseguir olhar tudo que o cliente dele tem na carteira dos bancos. Essa taxa diminui. E no boletim DEROP, que nós publicamos todo mês, nós publicamos as taxas que são rodadas no crédito direcionado e publicamos também o Mercado Livre. Como que esse Mercado Livre tem aumentado a participação, ou seja, tem muita instituição financeira que está competindo com os de fora do mercado, porque ela está usando o crédito dele livre, ou seja, a instituição tem dinheiro para fazer crédito. Ela está preferindo fazer no agro do que fazer em outras modalidades. Isso tem crescido muito. Antes, o crédito livre era 10% do crédito anual, hoje já está na casa de 30%. E isso é uma oportunidade incrível. Por exemplo, cooperativas de crédito, tem muitas cooperativas de crédito que 60%, 70% da carteira de crédito deles é crédito rural. Uhum. Vê a importância que o crédito rural tomou nesse sentido. E esse Open Finance, eu diria que é excelente para todos, para a concorrência, mas a concorrência fora do sistema financeiro vai vir forte em cima das instituições autorizadas a funcionar pelo BC. Inclusive, já teve gente que reclamou comigo disso. Pô, os caras estão vindo atrás dos meus clientes. Eu falei, o cliente autoriza, ou você diminui a taxa de juros, ou ele vai buscar fora. E essa é a busca de achar a melhor solução para ele, entendendo ele melhor, com esses dados que passaram a ficar disponíveis, né? Acho que esse também é um grande chamado do teu painel, Cláudio, é que na correria, às vezes, né, as instituições financeiras, as cooperativas de crédito, podem não ter acompanhado com profundidade o que vocês fizeram de evolução e quanto esses dados agora estão abertos, né? E esse é o chamado, acho que, de um painel como esse, dizer, olha, o crédito rural e o crédito rural sustentável agora tem uma base aberta que gera oportunidade para quem está interessado, né? Mas para quem vive disso ou depende disso e não entender a mudança, também pode ser um grande risco. Você falou de uma coisa super interessante, acho que de um ponto de vista que é a ideia de que, né, agora o Banco Central
você passa a enxergar uma carteira de crédito como um todo, né, de todas as instituições financeiras ao mesmo tempo desse tomador. Eu acho que essa é uma coisa que a gente pode explorar, mas acho que mais por um caminho, para a gente aproveitar esses últimos 5, 6 minutos que a gente tem, por um caminho mais da parte de sustentabilidade, né, e do crédito verde. Você falou que, né, o Banco Central agora, né, como uma segunda camada de validação de dados, começou a barrar automaticamente créditos vinculados a terras indígenas, quilombolas, e em breve para a unidade de conservação. O quão importante é para o mercado de crédito a gente garantir que esse crédito seja cada vez mais sustentável? Excelente, Rodrigo. A mudança de cultura de ter uma agricultura tradicional para uma agricultura de baixa emissão de carbono, para uma agricultura mais sustentável, ela já vem ocorrendo naturalmente, porque alguns produtores já viram isso, certo? Só que o fato de você ter as informações disponíveis no mercado e tendo créditos fora do sistema financeiro ávidos por financiar esse tipo de atividade, e o sistema tendo condição de demonstrar que a sua atividade ela é de um programa de baixa emissão, ela tem características de energia renovável e tudo mais, torna muito mais fácil para os produtores que não estão engajados nessa mudança, naturalmente comecem a ver mais dinheiro, mais gente financiando, para eles ligarem de suas atividades. Não tem como fazer isso da noite para o dia, mas a nossa agricultura, conforme o nível de crédito vinculado a atividades mais sustentáveis, ela vai naturalmente migrar para lá. Tá? Não é uma parcela grande hoje, a gente consegue olhar que não é grande, mas o mínimo que nós temos é o seguinte: a nossa agricultura, o que está no sistema, a princípio, é todo compliant com a legislação. E numa legislação nossa que a régua é mais alta que a média das legislações de agricultura em outros países. Então, nós temos uma régua mais alta no crédito rural, uma legislação mais rígida, onde quem está ali na operação está compliant e, além disso, tem algumas operações que têm umas características muito importantes para quem está querendo investir. Porque a regra de sustentabilidade, dependendo do tipo de investidor, de fundo, eles variam um pouco. O que o Banco Central não quer é fechar a régua, ele quer compliant com a lei, características sustentáveis. Cada um escolhe sua régua e investe. Essa foi a ideia quando nós criamos o Bureau de Crédito Rural Sustentável. E me parece de uma inteligência importante, né? Porque, reforçando o que você acabou de falar, não é o Banco Central que vai dizer para o investidor do outro lado, para o tomador, quais são todas as regras que ele poderia pedir. Mas você tem a parte regulatória, que é garantida, e o resto são informações disponíveis para que o mercado tome essa escolha da melhor forma possível. E a gente sabe que o mercado tem, né, direcionado cada vez mais crédito, dinheiro, né, mandato, inclusive, para investimento em ações sustentáveis vinculadas ao agro. Acho que o agro brasileiro tem que estar numa oportunidade única de mostrar uma coisa que você acabou de falar: a nossa régua de crédito de sustentabilidade é das maiores do mundo, e a grande maioria das operações de crédito, né, elas passam nessa régua, e a gente acha que está nesse momento interessante mesmo. E vou te agradecer, Cláudio, já a sua apresentação, pedindo uma última fala sua. Qual é o próximo desafio? Qual é o próximo passo sendo dado no Bureau de Crédito? O que a gente vai ver em curto espaço de tempo? Estou falando de curto espaço de mês, semestre, né? Qual é essa evolução que a gente vai ver de 2022 para 2023 no Bureau de Crédito? Aumentar as travas automáticas. Como eu falei, nós começamos com trabalho escravo, sobreposição de áreas, unidades de terra indígenas, quilombolas. Nós já estamos desenvolvendo unidade de conservação, em breve o bioma da Amazônia. E o mais importante do Bureau, que eu acho que vem por aí, a inteligência artificial. É você fazer uma crítica onde o produtor declarou que ele plantou soja
e o nosso robô vai olhar a imagem do satélite, identificar se é soja ou não, identificar a área e o período de plantio, se a emergência está condizente com o período. Então, o que nós vamos trazer em forma automatizada e com inteligência artificial para o Biro? O estrito compliance com a lei. Então, se na régua da instituição financeira passar, provavelmente essa régua de compliance no Biro não vai passar. A inteligência artificial, que é um robô lendo a imagem de satélite, comparando com a coordenada geodésica que foi colocada ali. Nós estamos desenvolvendo isso, tivemos em contato com a Agência Espacial Europeia, ele já tem algo semelhante, o INPE, e nossa equipe de TI está começando a trabalhar em desenvolver inteligência artificial para o Biro. Eu lembro que a gente teve alguns projetos que passaram pelo LIFT com essa ideia também de análise, eu sei que você sabe disso, então fico super feliz de saber que essas ideias estão evoluindo. Eu acabei de descobrir que eu deixei passar uma pergunta importante, eu vou te pedir, então, mais 1 minuto do seu tempo. A Andréa Aparecida está falando que, em relação aos recursos equalizáveis, a gente tem visto uma significativa redução desses recursos. Qual é o ponto de vista do Banco Central para os próximos anos? Isso é importante. Isso é uma pergunta muito mais para a área fiscal de governo, tesouro, do que o BC. Mas, André, deixa eu lhe falar algo importante. Se você olhar, eu lembro até hoje, há 5 anos e meio, quase 5 anos e meio, eu assumi o DEROP, a agricultura familiar tinha o tamanho aí de 7, 8 bi, hoje chega a 30 bi. Então, os recursos equalizáveis, eles realmente têm diminuído um pouco por causa fiscal, mas, hoje em dia, a agricultura familiar e médio produtor representam 60% dos recursos que são distribuídos. Ou seja, nós estamos fazendo com que o grande cada vez vá ao mercado, que nós achamos que o mercado pode atendê-lo satisfatoriamente e quem precisa da mão do governo tem a mão. Então, nos últimos anos, os recursos para a agricultura familiar e médio produtores, eles só aumentaram, não diminuíram em nenhum momento. Agora, mesmo com redução de recursos equalizáveis. E por isso que eu falei, aquela parcela da participação do mercado privado, ele está financiando um produtor grande. Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Quem financia 50, 100 milhões de reais precisa de subsídio de equalização? Eu acho que precisa de espaço ou de mercado que o Banco Central tenta deixar criado. Mas discutir taxa de juros, ele vai ao mercado buscar. Inclusive, tem produtores buscando recursos no mercado mais baratos que nos bancos e nas cooperativas. Por isso que eu te falei, depois que nós fizemos o Biro, tem gente que falou, cara, eu me financei na revenda mais barato do que eu financei no mercado financeiro. E algumas instituições financeiras já sentiram isso, já reclamaram com a gente. Poxa, tem revenda financeira mais barata que eu financio. Eu falei, cara, diminui seus juros. Véio. A revenda não consigo botar mais barato, entendeu? Então, o recurso equalizável, realmente, ele é fiscal. O governo não tem recurso ilimitado, a agricultura é muito grande. Então, o que nós sempre temos colocado em mente é não podemos deixar de dar a mão e de financiar e de equalizar quem precisa. Inclusive, algo muito importante. Quem for entrar no site do Banco Central deve ter uns 10 dias, 8 dias. Nós disponibilizamos CPF, CNPJ, coordenada geodésica de todo mundo do país que recebeu recurso equalizável. Opa. Público. Totalmente transparente. Aberto. Está no site do Banco Central. Foi uma semana atrás. Eu sei que uma vez já fizeram vários pedidos para a gente disso, então nós desenvolvemos. Hoje, todos que têm recurso equalizável no país, que recebeu o dinheiro do Tesouro ou de Proagro, tudo aberto no site. Coordenada geodésica, CPF, CNPJ, valor, tudo. É público para o país. Só tem sigilo, o que tem sigilo bancário protegido por lei. Claro. Mas o que tem financiamento público, eu sei que teve gente que já reclamou disso, mas recebeu subsídio público direto. Faz sentido. A população toda tem que ter acesso direto aos seus CPF, CNPJ, propriedade, tudo.
Faz sentido, Cláudio. Meu amigo, então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou fazer um fechamento do dia com um outro colega, o Ulisses, que estava aqui, mas te agradeço muito, Cláudio. Até a próxima conversa.